Olá! Sabe aquela ideia de que as leis de um país são, na verdade, um grande espelho que reflete a cultura, a sociedade, como as pessoas pensam? Pois é, e poucas coisas mostram isso tão bem quanto um contrato. Hoje a gente vai mergulhar na lei de contratos da China para entender o que ela revela sobre confiança, risco e, no fundo, como os negócios realmente funcionam por lá. E para a gente entender a lei de contrato chinesa de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 1999. Naquela época, surgiu um lema muito poderoso, Jia Gui. A tradução é algo como conectar os trilhos. E a missão era exatamente essa, bem clara: conectar os trilhos do sistema legal chinês com o uso da economia global. Essa mentalidade, então, deu origem à Lei de Contratos Unificada, também de 99. Foi, olha, um movimento super estratégico. Eles basicamente pegaram um monte de regras antigas e espalhadas e criaram um sistema único, novinho em folha, já pensando na globalização do século XXI. E claro, para conectar os trilhos, os legisladores chineses não iam começar tudo do zero, né? Eles foram espertos. Olharam para os sistemas que já funcionavam bem no mundo, que já estavam estabelecidos e pegaram emprestado alguns conceitos-chave. As maiores inspirações vieram da Convenção de Viena sobre Vendas e do Direito dos Estados Unidos. Quer ver um exemplo bem prático de como essa influência funcionou? Vamos falar da responsabilidade por danos. Na lei japonesa, por exemplo, para alguém receber uma indenização, precisa provar que a outra parte foi negligente, que teve culpa. Já a China foi por outro caminho, um caminho mais alinhado com o direito internacional e adotou a responsabilidade objetiva. O que é isso? Basicamente, não importa se teve culpa ou não. Se o contrato não foi cumprido e causou prejuízo, a indenização tem que ser paga. Simples assim. Foi uma mudança gigantesca para se integrar ao comércio mundial. Ok, mas e quando uma das partes já avisa antes mesmo do prazo chegar que não vai cumprir a sua parte, sabe? O contrato ainda está valendo, mas a pessoa já fala, olha, não vou entregar. O direito tem um nome para isso: quebra antecipada de contrato. E aí a gente vê de novo a influência internacional em ação. A lei chinesa pegou esse conceito que veio direto do direito dos Estados Unidos. Essa regra permite que a parte que seria prejudicada já insera o contrato na hora, se ficar claro que o outro lado não vai cumprir. É uma ferramenta bem poderosa que, olha que curioso, não existe na lei da Alemanha ou do Japão, por exemplo. Bom, agora a gente chega no coração da nossa análise, onde tudo isso começa a fazer ainda mais sentido. Vamos falar de um conceito chamado defesa da execução. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É o direito que uma pessoa tem de dizer: opa, eu não vou fazer a minha parte enquanto você não fizer a sua. E a lei chinesa divide essa defesa em três tipos, três cenários diferentes. E é aqui que a coisa fica interessante, porque as diferenças entre eles nos contam muita, mas muita coisa mesmo sobre o ambiente de negócios por lá. O primeiro tipo é o mais fácil de entender, o mais comum, a defesa de execução simultânea. Pensa numa padaria. Você pede o pão, o padeiro te entrega e aí você paga. Você não paga antes de receber o pão e ele não te dá o pão antes de você pagar. É um toma lá dá cá, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que no mundo dos negócios, a coisa é mais complexa. Geralmente tem um intervalo de tempo. Imagina só essa situação. Um vendedor combina de entregar um produto no dia 1º de julho, mas o comprador só vai pagar por ele 6 meses depois, lá no dia 1º de janeiro do outro ano. Ou seja, o vendedor tem que cumprir a parte dele primeiro. Aí é que vem a pergunta de US$ 1 milhão. E se o vendedor atrasar? Digamos que ele não entrega no dia 1º de julho. Ele, que já descumpriu o combinado, pode mesmo assim, quando chegar a data do pagamento, exigir que o comprador pague para só depois ele entregar? E aqui, gente, está o grande pulo do gato da nossa conversa. Na maioria dos países, tipo no Japão, a resposta seria sim. A lei entende que uma obrigação equilibra a outra. Mas na China, a resposta é um gigantesco não. Como o vendedor foi o primeiro a falhar, ele perde esse direito de defesa. O comprador pode, com o respaldo da lei, se recusar a pagar enquanto não receber o produto. Mas, por que essa diferença tão grande? A explicação vinda dos próprios juristas chineses é bem direta e muito reveladora. Eles dizem que a razão para essa regra existir é porque, e aqui eu cito, não existe uma relação de confiança entre as partes envolvidas no mercado chinês. Ou seja, a lei precisa ser mais rígida, precisa funcionar como uma garantia, justamente porque a confiança não é o ponto de partida. E essa ideia de falta de confiança nos leva direto para o terceiro tipo de defesa,
que é talvez o espelho social mais nítido de todos: a defesa por insegurança. Vamos voltar para o nosso exemplo. O vendedor precisa entregar primeiro, certo? A defesa por insegurança diz o seguinte: se esse vendedor tiver provas concretas de que a situação financeira do comprador piorou muito e que ele provavelmente não vai conseguir pagar lá na frente, ele pode suspender a entrega. É uma ferramenta de proteção, de gestão de risco muito forte. E olha que fascinante comparar como as sociedades lidam com o mesmo problema. Na China, onde a preocupação é a baixa confiança, a lei dá essa ferramenta poderosa. Você pode suspender a entrega ou até cancelar o contrato. Já no Japão, essa regra foi discutida e rejeitada. Por quê? Para proteger empresas menores que poderiam ser pressionadas por parceiros maiores que alegassem insegurança sem motivo real. São prioridades sociais completamente opostas refletidas na lei. No fim das contas, o que a gente percebe é muito claro, né? A lei de um país está longe de ser só um amontoado de regras técnicas e chatas. Ela é, na verdade, um reflexo profundo da história daquele lugar, da cultura, das ansiedades e das prioridades da sua estrutura social. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. No mundo que está cada vez mais conectado, mais globalizado, será que um dia todas as leis vão ficar iguais, padronizadas? Ou será que elas sempre vão carregar essa impressão digital, essa marca única de cada sociedade, funcionando para sempre como um espelho de quem a gente é?